Há poucos dias, o CEO da Bugatti fez algo que ninguém esperava. E tudo começou quando um youtuber famoso divulgou provas que desafiavam tudo que a marca defendia há anos. A decisão foi tão radical que deixou toda a indústria automóvel em choque. Mas o que é que realmente aconteceu? Por que razão um CEO de uma das marcas mais exclusivas do mundo tomaria uma atitude assim? E será que isto muda para sempre a forma como entendemos os supercarros? A resposta surpreendeu até aos seus maiores críticos. Tudo começou de forma simples, como muitas coisas na internet. Matt Armstrong, um youtuber que testa carros de luxo, decidiu fazer algo que poucos tinham coragem de fazer: questionar publicamente as afirmações da Bugatti sobre o seu modelo Bolide. Não era apenas crítica vazia. Ele tinha dados, números reais, medições precisas. E o vídeo não era um ataque pessoal à marca, era uma demonstração metódica de como certas especificações anunciadas não correspondiam exatamente à realidade quando testadas em condições do mundo real. O impacto foi imediato. O vídeo começou a ganhar milhões de visualizações. As redes sociais explodiram com discussões. Fãs de Bugatti entravam em conflito com aqueles que acreditavam que Matt Armstrong tinha razão. Mas aqui é que a coisa fica interessante. Não foram apenas comentários aleatórios. Engenheiros, especialistas em aerodinâmica e outros testadores começaram a validar as suas descobertas. As provas estavam ali, documented as, impossíveis de ignorar. Para uma marca como a Bugatti, isto era um pesadelo. Durante décadas, a reputação deles baseava-se numa coisa: serem os melhores, os mais rápidos, os mais precisos. Cada número que divulgavam era supostamente respaldado por rigorosos testes internos. Mas, de repente, um criador de conteúdo tinha mostrado ao mundo inteiro que talvez, apenas talvez, nem tudo era exatamente como descreviam. A questão que toda a gente fazia era simples: se Bugatti estava errado nisto, em que mais estariam errados? E então chegou o silêncio. Aquele silêncio incômodo que só as grandes corporações conseguem manter quando estão num aperto. Durante dias, a Bugatti não respondeu, não tweetou, não publicou comunicados oficiais. Nada. Isso tornou tudo ainda pior porque, na internet, o silêncio é interpretado como admissão de culpa. Enquanto a marca ficava muda, as teorias proliferavam. Será que estavam a preparar uma resposta legal? Será que iam ignorar tudo e esperar que passasse? Será que Matt Armstrong tinha descoberto algo ainda maior do que as pessoas imaginavam? Mas há algo que poucas pessoas sabem sobre o CEO da Bugatti naquela altura. Ele não era um homem que costumava tomar decisões por impulso. Era alguém que havia passado décadas na indústria automóvel, que entendia de reputação corporativa e de como uma crise de confiança pode destruir uma marca em questão de semanas. E foi precisamente por isto que o que aconteceu a seguir surpreendeu completamente toda a gente. Num comunicado enviado aos mídias, não através de uma simples declaração, mas numa entrevista completa e honesta, o CEO admitiu publicamente que Matt Armstrong tinha razão. Não parcialmente, completamente. Disse que revisaram internamente os testes, que encontraram inconsistências e que a transparência era mais importante do que defender o ego corporativo. Isto não era apenas uma desculpa corporativa de rotina. Isto era um CEO a dizer, essencialmente, que se enganaram. A indústria automóvel ficou em estado de choque. Isto nunca acontecia. As grandes marcas de luxo nunca admitiam erros desta magnitude publicamente. Mas o CEO foi além. Ele anunciou que a Bugatti ia refazer completamente os seus protocolos de teste. Não apenas ajustes menores. Uma revisão total. Cada especificação seria verificada novamente. Cada claim seria validado por laboratórios independentes. E isto foi o momento que deixou toda a gente boquiaberta. Prometeu que a empresa iria publicar regularmente relatórios de transparência sobre o desempenho dos seus carros. Relatórios públicos, para que qualquer pessoa, incluindo youtubers como Matt Armstrong, pudesse verificar a informação com as suas próprias mãos. Isto era verdadeiramente inédito. Uma marca de hipercar, conhecida por manter tudo em segredo, oferecendo transparência radical. Os seus concorrentes devem ter visto aquilo e pensado que ele tinha perdido a cabeça. Afinal, na indústria de luxo, o mistério é parte do apelo. Mas o CEO tinha visto algo que outros não conseguiam ver ainda. Compreendeu que numa era onde qualquer pessoa com um telemóvel pode fazer um vídeo viral,
E expor a verdade, a transparência não era uma fraqueza. Era a única estratégia que realmente funcionava. As reações foram mistas. Alguns puristas da Bugatti sentiram-se traídos. Como é que a marca podia permitir que qualquer pessoa questionasse os seus números? Mas então algo inesperado começou a acontecer. As vendas não caíram, aumentaram, e não apenas entre os fãs tradicionais. Surgiu um novo tipo de cliente, pessoas que apreciavam a honestidade, que viam a Bugatti como uma marca corajosa o suficiente para admitir erros e corrigi-los. Mas a verdadeira questão é outra. O que é que isto significa para todas as outras marcas automóveis? Porque aquilo que o CEO da Bugatti fez não era apenas uma resposta a Matthew Armstrong. Era uma declaração de guerra contra a cultura do greenwashing e das especificações desinflacionadas que definem a indústria automóvel há décadas. E, de repente, outras marcas viram-se forçadas a fazer perguntas difíceis sobre as suas próprias práticas. Ferrari começou a questionar os seus protocolos. Lamborghini anunciou auditorias independentes. Até fabricantes de topo de gama japoneses começaram a revisar como comunicavam as especificações dos seus modelos. O efeito cascata foi quase imediato. Porque se uma marca tão icônica como Bugatti admitia que tinha cometido erros, o que é que isso dizia sobre o resto? E, subitamente, a transparência tornou-se competitiva. Marcas que antes mantinham tudo secreto começavam a perceber que talvez a única forma de ganhar confiança numa era de informação ilimitada era ser completamente honesto. Não porque fossem boas pessoas, embora pudessem ser, mas porque era o único modelo de negócio que fazia sentido agora. Matthew Armstrong, entretanto, recebeu um convite surpreendente. O CEO da Bugatti queria que ele testasse pessoalmente o novo protocolo de verificação. Queria a sua opinião. E mais ainda, queria que outras pessoas críticas também participassem. Isto transformou um conflito potencial numa colaboração. Um youtuber que tinha exposto falhas tornou-se, efetivamente, parte da solução. Mas isto não é apenas uma história sobre uma marca que aprendeu uma lição. É sobre como o poder está a mudar nas mãos do público. Como um vídeo pode forçar corporações bilionárias a repensarem completamente a forma como operam. A verdade é que estamos num ponto de viragem. Durante séculos, as grandes empresas controlavam a narrativa. Eles decidiam o que divulgavam, quando divulgavam e como. Os consumidores tinham de acreditar porque não havia alternativa. Não havia forma de verificar. Mas agora qualquer pessoa com conhecimento técnico e um smartphone pode questionar publicamente as afirmações de uma marca com milhares de milhões de dólares. E o mundo inteiro fica de olhos postos. O CEO da Bugatti compreendeu isto antes de muitos outros. Viu que a era da opacidade tinha terminado. Que lutar contra a transparência era como lutar contra a gravidade. Eventualmente, você cai. A única forma de vencer neste novo mundo era abraçar a honestidade de forma tão radical que se tornava impossível atacar. Como é que criticas uma marca que admite erros públicos e os corrige? Fica difícil. Mas existe um custo. A transparência verdadeira significa revelar coisas que antes eram cuidadosamente guardadas. Significa aceitar que nem sempre os números são perfeitos. Significa que os engenheiros têm de trabalhar com prazos mais curtos e maiores escrutínios. Significa que qualquer falha, por pequena que seja, será notada e divulgada. E para uma indústria acostumada a perfeccionismo aparente, isto é assustador. Ainda assim, algo fundamental mudou. Bugatti mostrou que a vulnerabilidade corporativa, quando feita corretamente, não é fraqueza, é força. É a marca dizer: somos humanos, erramos, mas quando erramos, corrigimos. E numa época onde confiança é a moeda mais valiosa, aquela mensagem vale mais que qualquer claim inflacionado sobre cavalos de potência ou velocidades máximas. O impacto estende-se para além da indústria automóvel. Startups de tecnologia começaram a observar esta estratégia. Empresas de eletrônica, de moda, de alimentos, todas começaram a questionar se talvez a transparência radical não fosse apenas ética, mas economicamente inteligente. Porque quando uma marca é tão honesta que admite os seus erros antes de qualquer pessoa os descobrir, ganha algo muito valioso: lealdade autêntica. Matthew Armstrong, por seu lado, transformou-se numa figura diferente na narrativa. Deixou de ser apenas um crítico externo.
Tornou-se alguém que as marcas queriam envolver, em vez de evitar. Isto criou um novo modelo de accountability onde os criadores de conteúdo não são inimigos das corporações, mas parceiros na busca da verdade. E isto é profundamente diferente do que acontecia antes. Mas há um aspecto que a maioria das pessoas ainda não compreendeu completamente. A decisão do CEO não foi altruísta, foi estratégica. Ao abraçar a transparência, Bugatti não apenas salvaguardou a sua reputação, posicionou-se como a marca mais confiável do mercado. Enquanto concorrentes ainda tentavam esconder imperfeições, Bugatti estava a publicar relatórios que mostravam precisamente onde estavam. Isto criou uma assimetria impressionante. Como é que competem contigo quando tu és o único que diz a verdade? As vendas continuaram a aumentar. Não porque os carros se tornassem melhores, tornou-se apenas mais honesto sobre o que realmente ofereciam. Mas a honestidade criou confiança. E a confiança criou clientes. Clientes que não apenas compravam carros, mas que se tornavam defensores da marca porque acreditavam que a marca era verdadeiramente diferente. E então, meses depois, algo ainda mais inesperado aconteceu. O CEO da Bugatti recebeu um prêmio internacional por transparência corporativa. Não de uma organização obscura, mas de uma instituição reconhecida globalmente. A cerimônia foi transmitida em direto. E quando subiu ao palco, ele disse algo que ficou para a história. Admitir que estávamos errados foi a decisão mais difícil que tomei como CEO. Mas também foi a mais acertada. Porque ser verdadeiro é mais valioso do que qualquer reputação que possamos fingir ter. Este momento virou-se viral. Não porque fosse sensacionalista. Virou-se viral porque era raro. Um executivo corporativo a falar com honestidade genuína sobre fracasso e redenção. Isto tocou pessoas em toda a indústria. E, de repente, falar sobre vulnerabilidade corporativa tornou-se algo desejável, em vez de algo a evitar. A indústria automóvel nunca mais seria a mesma. As próximas gerações de executivos, aqueles que estão a entrar agora nas empresas, veem o precedente que foi definido. Sabem que esconder coisas é arriscado, que a verdade emerge sempre, que é melhor controlar a narrativa sendo honesto do que ser apanhado numa mentira. O CEO da Bugatti não apenas salvou a sua marca, criou um novo padrão industrial. Matt Armstrong, enquanto isto, continuou a fazer vídeos. Mas agora era diferente. Empresas pediam-lhe para testar os seus produtos. Queriam a sua opinião, genuína, porque sabiam que ele era alguém que valorizava a verdade acima de tudo. A sua crítica honesta tornou-se mais valiosa do que qualquer anúncio pago. E a lição final é talvez a mais importante de todas. Vivemos numa época em que a informação não pode ser controlada, pode ser atrasada, pode ser manipulada, mas não pode ser completamente ocultada. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode expor a verdade. E as corporações que ainda não compreenderam isto estão a viver com uma bomba relógio. Porque quando a verdade emergir, e emergirá, o impacto será muito mais devastador do que se tivessem sido honestos desde o início. O CEO da Bugatti entendeu isto, e por isso agiu, não por bondade, não por ideologia, mas porque viu claramente o futuro. Num mundo onde a transparência é possível, a opacidade é um luxo que nenhuma marca pode permitir-se. A reputação não se constrói sobre falsas pretensões. Constrói-se sobre consistência entre o que dizes e o que fazes. Este é o verdadeiro legado desta história. Não é sobre uma marca que admitiu estar errada. É sobre uma mudança fundamental na forma como as corporações funcionam. É o momento em que o poder passou das mãos daqueles que controlavam a informação para aqueles que procuram a verdade. E empresas que compreendem isto, que abraçam a transparência antes de serem forçadas a fazê-lo, essas sim são as que vão prosperar. A próxima vez que vires um CEO a admitir publicamente um erro, lembra-te que não é fraqueza, é estratégia, é inteligência, é alguém que compreendeu que no mundo conectado, a honestidade é o ativo mais valioso que qualquer marca pode possuir. E essa mudança de paradigma, silenciosa, mas profunda, vai definir a próxima década de negócios corporativos. Bugatti provou que é possível. Agora, tudo depende de quantas outras marcas têm a coragem de fazer o mesmo.